Oi, Oi, seu videozinho tá rodando. tá bom? É, teu vídeo pra mim ainda tá rodando. Fala Vê alguma se coisa. fica melhor. Oi, Não, então, eu tô ouvindo você, o áudio tá legal, mas realmente o vídeo tá rodando. Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Tá rodando. Agora melhorou. Oi, melhorou? Rafa! Beijo, minha linda! Boa noite! Seja Tá me bem-vinda! escutando bem? Tá me escutando bem? É, repete, tá mais ou menos pra mim. Olá, gente, boa noite. Jana, Boa Carla, sejam todos noite. bem-vindos. Tô te Ó, ouvindo agora, Carlinha, Isa. que É, a bom. Carlinha. Ei, Márcia. A Olha, um monte Márcia, de gente querida entrando. Boa noite. tá aí. Boa noite. A gente vai dar um E tempinho, aí, né, Graça? para todo mundo poder chegar, né? E aí daqui a pouco a Mas hoje gente inicia. Eu vou tentar colocar aqui, fixar o tema de hoje, né, que é a compulsão isso aí, alimentar, tá? Vou tentar. isso aí, É novo ainda. Nem sempre eu isso aí. consigo. Então, eu acho que é um tema, né, Grazi? Só para a gente começar Sim, essa introdução, que é um tema que mexe com as nossas duas áreas, né? Mexe com a sim, com nutrição certeza, tá? e mexe com a psicologia, né? Então, Uhum, vamos interagir bem hoje aí para quem estiver entrando na nossa conversa de hoje, né? E, ó, sim, Juliana, tudo bem, Juliana? Vai ser muito bom para quem tiver sim, sim, oportunidade para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre esses transtornos alimentares, né, Grazi? Nós temos sim. vários, né? E vai Uhum. ajudar bastante para quem está em casa poder diferenciá-los. E hoje, em especial, a compulsão, que às vezes não é nem só aquele paciente que tem o diagnóstico, né? Mas, de qualquer forma, Uhum. às vezes a pessoa não tem o diagnóstico de Eu não compulsão, mas consigo ela já tem o. fixar, tá, gente? Uhum. Tá, não, Se tudo você bem. Mas conseguir, você ela, quer ela tentar, tem. amiga? Você pode tentar também. Deixa eu tentar aqui. Porque aí a gente consegue organizar na cabeça das pessoas que a compulsão ela pode ser momentânea ou ela pode ser uma doença já Sim, estabelecida, um né, Grazi? transtorno, né? Então, Um transtorno. um transtorno que muitas vezes vai precisar de auxílio de tratamento nutricional e de tratamento com a psicologia, Psicológico, ou às vezes agregar outra equipe nessa nossa conduta, né? com certeza. É sempre um trabalho multi, né? Com vários profissionais, né? Que faz toda a E eu diferença, acho né? que cada vez mais a gente vê que esse tratamento multidisciplinar, ele dá certo, ele é efetivo, né? Sim, sim. E acaba que a longo prazo vai ser o melhor para o paciente. E aí, Bernardo, vamos Sim. começando, Grazi? Vamos começar Vamos. o nosso Vamos tópico começar de assim. hoje. Nosso tópico de hoje é compulsão alimentar, né? E aí, primeiro eu pensei em falar para o pessoal que está assistindo a gente o que é a compulsão alimentar. Na realidade, a gente, na nutrição, se a gente for pensar pelo lado da nutrição, a gente vai organizando na nossa cabeça coisas como fome, vontade de comer, gula e, vamos botar em outra instância, compulsão. O que acontece? Quando a gente perde a nossa sensibilidade de parar de comer, mesmo já satisfeito, isso pode ser um alerta para compulsão alimentar. Ou simplesmente quando a gente não está com fome, mas fica comendo só pelo hábito de mastigar. Isso também pode ser outro alerta para compulsão. Ainda
pensando de outra forma, quando a gente acaba colocando as nossas necessidades emocionais na comida. E aí a gente acaba gerando vamos dizer, um vício alimentar, onde a gente associa determinado alimento com uma sensação benéfica para a gente. Só que isso vai chegar num momento, Andressa, isso vai chegar num momento onde a gente não vai conseguir corrigir esse consumo. E aí pode também vir a ocasionar uma compulsão alimentar, um transtorno estabelecido. A gente tem diversos transtornos alimentares, como, por exemplo, a bulimia, como a anorexia, como a ortorexia hoje, que é muito comum, porque a gente está vivendo num momento onde todos querem ser perfeitos e a gente acaba exagerando, às vezes, num propósito, em metas saudáveis e não numa reeducação alimentar. Então, toda essa parte de transtornos alimentares, eu gosto sempre de trabalhar com a companhia do psicólogo para a gente poder realmente entender emocionalmente o que está acontecendo com aquele paciente e o que a gente vai poder auxiliar. Porque se a gente pensar só na questão alimentar, muitas vezes eu não vejo um traço determinado que a Grazi vai ver em consulta. E aí nós vamos trabalhar juntas para a melhora daquele paciente em questão. Então, muitas vezes, ou eu percebo alguma questão num determinado paciente e passo para o psicólogo para a gente tentar trabalhar em conjunto para a melhora daquela situação. Então, na realidade, o paciente também pode ser uma ferramenta de nos ajudar nesse diagnóstico. Então, quando a gente escuta o relato na consulta de que o paciente, Isadora, eu preciso comer determinado alimento tal hora, ou eu às vezes abro um biscoito recheado, de repente eu vou lá, olho, eu comi o pacote inteiro e nem percebi. Ou então, por exemplo, eu fui no aniversário de um amigo e comi até passar mal. Então, são alguns relatos que a gente já pode perceber uma tendência à compulsão alimentar, mesmo que ainda não seja uma doença mental pré-estabelecida, mas que seja algum traço que possa levar a isso no futuro. A gente tem que sempre ficar atento e poder usar isso para diagnóstico e tratamento, né? Eu acho que todo transtorno, eu acho que eu incluo, de certa forma, a obesidade, né? Se a gente for trabalhar de forma mais abrangente, a compulsão alimentar, em grande parte das vezes, ela vai gerar uma obesidade, e aí a gente acaba entrando num ciclo metabólico vicioso, e que aí, na minha área, é muito difícil a gente conseguir um resultado final positivo se o paciente não percebe aonde está a compulsão, né, Grazi? A Grazi depois vai entrar na parte psicológica. Se a gente não consegue entender o motivo que leva o paciente à compulsão e a comer sem um controle, a gente dificilmente consegue ajudá-lo. Então, o mais importante dentro dessa realidade é a gente entender o porquê que está comendo. Tá, acabei de almoçar, por que eu estou comendo 3 tangerinas depois que eu acabei de almoçar? Você poderia ter comido uma de sobremesa. Então, assim, na realidade, não é fome, às vezes não é nem gula, às vezes é uma sensação que a própria pessoa ainda não consegue explicar. Mas ela verbalizando isso para o profissional, a gente vai conseguir ter ferramenta de entendimento, de respeito. Eu acho que a primeira coisa é respeitar, porque a gente só consegue entender o outro se a gente se coloca na situação dele. Então, eu acho que tratar transtorno alimentar é extremamente importante para o auxílio do paciente, mas isso tem que ser feito com muito respeito para que esse paciente se sinta acolhido e se sinta confortável em passar as dificuldades que ele tem para o profissional. Outra questão que eu gosto muito, que aí a gente vai entrar em umas questões práticas da nutrição, né? Que é o que a gente pode fazer quando tem a sensação de comer, né? Eu sei que muitas vezes os pacientes até me relatam isso, que não tem controle. Então, quando eu percebi, eu já comi. Mas a gente tem, de certa forma, alguns sinaizinhos bem leves, mas que a gente pode usar isso para corrigir as crises, né?
Então, por exemplo, se você, de repente, vai pensar, estou indo na cozinha abrir minha geladeira. Eu sempre oriento os pacientes, a primeira coisa a fazer seria beber 2 copos de água. Então, sentiu aquela urgência para comer, bebe 2 copos de água, vai dar uma inchada, vai diminuir um pouco a sensação de fome ou de ansiedade ou de necessidade de comer que aquele paciente está sentindo, e possivelmente pode ser que não corrija a compulsão, mas ele pode comer menos do que ele comeria caso não tivesse bebido a água. Então, assim, colocar a água como um mediador nesse momento é uma estratégia inteligente. Outra questão é a gente optar por alimentos ricos em fibra. Por exemplo, se a gente pensar na introdução do pão integral, se a gente pensar na introdução do uma chia, de uma aveia, esses alimentos, eles na realidade, eles vão nos ajudar a controlar um pouco o apetite, porque eles vão dar uma sensação momentânea de saciedade. Eu vi que teve uma pergunta da Amanda ali sobre, às vezes, a vontade de comer doce pode ser uma falta de água. Isso realmente é verdade. Às vezes a gente tem sensações distintas, poderia ser dor de cabeça, poderia ser a boca seca, ou pode ser vontade de comer alguma coisa doce para matar a sede. E, na verdade, a gente está mal hidratado, não é uma compulsão. Mas isso é interessante. Por isso, beber a água já é um ponto que nos ajuda a determinar essas diferenças. É bem interessante, bem pertinente o que a Amanda falou. Além das fibras, a gente pode pensar em criar um hábito, criar uma rotina, determinar uma rotina onde você possa minimizar o risco de abusar. Então, por exemplo, se você tem uma rotina de comer chocolate todos os dias às 5 horas, nesse momento, evita comprar o chocolate, evita ter o acesso àquele nutriente. E se der 5 da tarde você for compulsiva, que você escolha outro alimento que não aquele alimento que você colocou como chave na tua cabeça para compulsão. Então, às vezes é melhor o paciente comer 3 fatias de melancia do que comer uma caixa de bombom inteira. Então, quando o paciente tem compulsão e a gente não consegue controlar o instinto de comer, o ideal é a gente trocar aquele alimento momentaneamente. E aí, trocando esse alimento momentaneamente, a gente pode quebrar esse ciclo vicioso, esse vínculo que o paciente tem com aquele horário compulsivo, aquela refeição. Outra estratégia interessante para pacientes que têm compulsão alimentar é a gente introduzir atividade física. Que aí o próprio aumento dos hormônios que a atividade física produz a longo prazo, isso vai fazer com que aquele paciente diminua um pouco, não só o apetite, mas também a ânsia e a vontade de comer. Então, a atividade física é benéfica de qualquer forma. Uhum. Agora, uma questão interessante que eu acho que é bem pertinente a gente falar da parte alimentar antes da Grazi entrar na parte emocional, é a questão de a gente evitar alimentos com uma densidade calórica muito alta. Então, quando a gente está falando em compulsão alimentar, é quando a gente come, por exemplo, determinados alimentos muito calóricos num tempo muito curto e não respeita a nossa sensação de saciedade. E aí, a gente pensa no seguinte, se eu me peguei criando um hábito de evitar determinado alimento, mas eu como um pacote de biscoito recheado, a densidade calórica desse biscoito recheado, às vezes, vai ser muito maior do que alguma refeição produzida em casa. Então, sempre, gente, ficar atento ao que está comendo, ao conteúdo nutricional do que você está comendo. Porque a compulsão, às vezes, é uma questão que determinados pacientes ainda não têm o controle propriamente dito da crise ou de quando vai chegar a sensação, e às vezes respeitosamente é incontrolável. Então, enquanto o paciente está descompensado, a gente não tem um tratamento, eu não posso julgá-lo por comer, mas eu posso orientá-lo a evitar alimentos que têm uma densidade calórica muito alta. O que é isso? O que é uma densidade calórica muito alta? É quando a gente pensa
que, por exemplo, num pacote de biscoito recheado inteiro, se eu comer um pacote de biscoito recheado inteiro, eu vou ter uma quantidade de 1.200 calorias. Eu vou ter uma quantidade de gordura saturada equivalente a quase 2 dias de um adulto. Seria equivalente praticamente eu comer 15 bananas. E ninguém come 15 bananas. Então, na realidade, quando a gente vê um alimento que é pequeno, relativamente pequeno, um biscoito recheado, um adulto, se tiver com compulsão, ele comer inteiro, a gente acaba perdendo a noção de caloria, de quantidade. O próprio refrigerante é um exemplo. Quem tem hábito de tomar refrigerante ou quem tem vício de tomar refrigerante vai tomar 1, 2, 3 litros de refrigerante e não vai perceber a quantidade de açúcar que foi consumido no dia. Então, um refrigerante normal, um copo de refrigerante, se a gente for administrar a quantidade de açúcar, é uma quantidade de açúcar de praticamente 1 a 2 colheres de sopa, dependendo do refrigerante. Um copo. E aquele paciente tomou compulsivamente mais do que isso, a gente acaba esquecendo de contar os alimentos que a gente tem compulsão. Então, um diário alimentar, para quem tem essa dificuldade, é a minha dica final, né, Grazi? Que eu acho que o diário ele é uma maneira de você se compromissar com alguma questão. Então, se você anotar no teu diário que você comeu 15 balas, é um pão francês. 15 balas é um pão francês. Então, a gente chega numa quantidade de caloria que é muito alta e você às vezes não conta. Eu não conto bala como refeição. E aí você não conta para nutricionista, mas você come 3 drops de bala por dia. Então, a realidade é que a gente minimiza as nossas dificuldades e quando a gente não coloca isso como realidade, é mais difícil tratar. Inclusive o refrigerante zero, que eu vi que perguntaram aí, o refrigerante zero, ele também tem uma quantidade de açúcar, ele tem menos do que o tradicional, mas ainda continua tendo açúcar. E aí tem edulcorantes, que são os adoçantes, estabilizantes, e acaba tendo um pouco mais de sódio do que o tradicional. O melhor é evitar qualquer um dos dois, né? E me perguntaram também aí sobre H2O. A H2O também é refrigerante. É um refrigerante de baixa caloria, mas é refrigerante. Então, ele tem vários aditivos para estabilização e também tem uma quantidade de açúcar. É de E água com baixa gás? quantidade de açúcar que ainda tem. Água com gás, não. Água com gás, eu acho que é uma boa saída. É o que eu até recomendo para os pacientes que gostam de refrigerante. Você pode fazer água com gás com limão, você pode fazer água com gás com laranja, você pode fazer água com gás com suco de uva integral. E aí você vai mudando um pouco o sabor daquela água com gás. Ou você até mistura água com gás com frutas da época e faz uma água saborizada com hortelã. Você pode ter diversas maneiras de tentar variar um pouco o sabor e não ficar batido no refrigerante. Mas, na realidade, o mate, é boa pergunta aí da Márcia, o mate também é uma questão interessante. Se for um mate caseiro, aquele que você faz em casa, que coa, é uma ótima opção. Ele até ajuda no emagrecimento se ele for consumido de forma adequada, em torno de 400 ml ao dia, em longo prazo. Ele até pode auxiliar no emagrecimento se ele for consumido sem açúcar. Você pode saborizar o seu mate em casa com uma rodela de limão, uma rodela de laranja. Mas o mate pronto, ele é tão ruim quanto o refrigerante, na minha opinião. E o mate zero pronto também, porque tem açúcar. Tem menos, se a gente for comparar um refrigerante ao mate, vai ter um pouco menos, mas ainda vai ter uma quantidade de açúcar. E o Ice Então, o Tea? ideal, o Ice Tea também. O ideal é que a gente faça em casa. O ideal é que você compre aquele mate de grãozinho, de pozinho, e que você faça em casa e coa igual você faz o café. Você faça no coador de pano ou até no coador de papel. Você pode fazer em casa, fica super gostoso e são várias alternativas de saborização. Você às vezes pode botar baunilha, você pode às vezes botar gengibre, você está na época do morango, você pode bater com morango, pode bater o teu mate com morango. Então, assim, eu prefiro o mate caseiro para a gente aproveitar as propriedades funcionais que ele tem e evitar o consumo excessivo de açúcar, tá?
se a gente for... Tem muita coisa para a gente falar de Uhum. compulsão, né? Eu acho que a gente, mesmo que a gente não se encaixe no critério de compulsão como doença, o brasileiro, ele, de certa forma, ele tem uma liberdade de final de semana, e a minha preocupação é que ela não esteja sendo voltada para durante a semana agora nessa pandemia, porque Uhum. as pessoas estão sem rotina, e a liberdade geral alimentar, e a gente acaba perdendo um pouco o nosso rumo quanto ao que deve, ao que eu posso e ao que vai me prejudicar, né? Então, assim, a compulsão ela pode ser momentânea, a compulsão alimentar ela pode ser momentânea, mas em algum momento isso pode ter um reflexo negativo para a saúde. Em relação a gente pensar em chás, opções de chás, até me colocaram aí o chá de hibisco, de pergunta, os chás feitos em casa, eles são alternativas sim, mas o chá não é à vontade. Nenhum tipo de alimento é proibido nem à vontade. A gente tem que controlar a porção e respeitar o nosso limite diário de consumo. Um chá, o ideal é que sejam 1, 2 xícaras do chá. Tomar 1, 2 litros de chá não tem necessidade, não tem indicação, né? Acaba que teve uma paciente aqui que me perguntou, né? O inverno dificulta por conta das refeições quentes que são mais calóricas. Sim, né? A gente acaba tendo mais caloria nas preparações quentes. Mas o ideal é fugir de opções que tenham extrema gordura. Então, por exemplo, empadão, empanados, fritura. Se você puder fazer, às vezes, não sei se tiver air fryer, é uma alternativa. Ou se puder usar o forno, em vez de fazer preparações fritas, tentar usar mais o forno, tentar mudar o preparo dos vegetais para não ficar monótono, fazer refogado, fazer assado, fazer às vezes no vapor, né? E a Juliana botou que tá tudo perdido na quarentena. Não tá, não. Não. A gente, na realidade, isso eu gosto de enfatizar sempre no consultório, isso com os meus pacientes, é que nunca nada está perdido. Todo dia a gente tem alternativa de mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E, e você pode, na próxima refeição, escolher um alimento melhor. Nada impede de que você consuma uma besteirinha ou outra, de que você consuma coxinha, de que você consuma uma batata frita, mas isso não pode ser um hábito diário. E muito menos em quantidade, que a gente está falando aqui em compulsão, é uma quantidade exagerada numa vez só. Então, nada teria problema se você consumir moderadamente. Então, o controle de porção é um ponto importante. E assim, eu acho que é o que mais determina o processo da reeducação alimentar, Grazi. É o controle de porção. É o paciente conseguir falar para mim assim, Isadora, olha só, você liberou o chocolate amargo e eu estou conseguindo comer 2 quadradinhos todo dia. Eu não estou comendo a barra inteira. Então, assim, eu prefiro quando o paciente, às vezes, controla a quantidade de consumo diário do que ele, nesse momento, tire totalmente. Quando a gente tem algum ponto de dificuldade, a gente nunca vai ser rigoroso demais e tirar aquilo de uma forma tão drástica e rápida. A gente vai diminuindo o consumo gradativamente. É igual o açúcar. Então, se você quiser experimentar tirar o açúcar do seu café, você vai diminuindo a quantidade que você coloca ao longo de cada dia ou de cada semana, dependendo da quantidade que você coloque, até tirar o açúcar do café e acaba que em 15 dias você acostuma a não sentir mais falta. Às vezes, para quem não tem um controle propriamente dito, é melhor não ter aquele alimento em casa. Eu acho válido também essa estratégia de você não comprar. Então, por exemplo, se você tem poucas pessoas dentro de casa e se vai comprar, por exemplo, batata frita, vai comprar aquela batata frita de pacote. Se você tem o hábito de comer isso e quer deixar de comer, não compra. Porque se estiver em casa, você ficou chateado, ficou entediado, você vai lá e vai recorrer àquele recurso que já é uma coisa confortável para você. Então é melhor não ter em casa. E aí comprar esse tipo de alimento que gera compulsão em cada um,
deixar para comprar aquilo no momento que você tenha consciência. Poxa, hoje eu quero comer um hambúrguer. Eu vou lá, vou comprar um hambúrguer, vou comer naquele momento e depois eu não tenho mais acesso àquele alimento. O problema da gente comprar em grandes quantidades também é que você vai lá, vai abrir, vai ter todo dia acesso àquele alimento. É igual fazer uma sobremesa. Você vai fazer uma sobremesa, vai fazer um pudim. Só tem duas pessoas em casa. Você vai fazer um pudim. Quem que vai comer o pudim? Você e a outra pessoa que mora com você. Então, se você não quer comer o pudim, não faça. Então, determinadas opções são válidas. Agora, até no final de semana eu quero descontrair, quero comer uma coisa diferente, esse tipo de conduta não gera malefício, muito pelo contrário, gera até uma sensação de prazer, e a comida é sempre um prazer. Mas o controle de porção e a frequência são importantes. A quantidade vai depender de cada um. E eu nunca acho errado se o paciente fala para mim assim, Isadora, eu comia 3 pães franceses. E agora estou comendo um. Tá ótimo, tá ótimo. Aquele paciente tem uma compulsão, tem uma dificuldade em diminuir o consumo do pão, ele já saiu de um grau que era preocupante demais e passou para um grau relativamente normal. Então, isso a gente vai aprendendo. Eu acho que a alimentação saudável, a reeducação alimentar, é um aprendizado. A gente não precisa mostrar para ninguém um resultado final. Nem meus pacientes vão mostrar para mim, porque o resultado não é para mim, o resultado é para cada um que está fazendo. Então, acaba que eu não quero o resultado do paciente, eu quero que ele mude hábito. E essa mudança de hábito é o que vai levar ao resultado. Então, a gente vai pensando para duas questões separadas, né? Mas uma leva a outra. A questão que a Renata levantou, que é a compulsão e diabetes, realmente, a compulsão para paciente que é diabético não combina, de hipótese nenhuma, e isso é um problema, porque o paciente que já tem o diagnóstico de diabetes e tem compulsão alimentar diagnosticada, esse paciente vai ser um paciente em descompensação metabólica. Aí essa descompensação metabólica vai gerar mais problema de produção de insulina e glucagon. E aí isso vai gerar um mau controle e acaba que o paciente pode ter consequências negativas a longo prazo no rim, fígado, coração. Então, quem tem diabetes e tem compulsão alimentar tem que fazer um tratamento mais atencioso, mais rigoroso, para não deixar a descompensação metabólica ficar incontrolável e necessitar do uso da insulina, né? E isso é real. Então, na realidade, a compulsão alimentar, ela é uma doença que precisa ser tratada. E quando a gente tem outras doenças associadas, ela é muito importante o tratamento. Então, agora chegou a hora da Grazi, né? Então, assim, Zilênia, a Grazi vai responder essa sua dúvida, né? Eu passo a bola para a Grazi falar um pouquinho do que é a compulsão alimentar na visão do psicólogo, todas as questões emocionais envolvidas e o que o paciente pode fazer, o que ele deve fazer para tentar cuidar dessa parte emocional e ter um resultado efetivo que, por exemplo, a Bruna está relatando no caso dela específico. Passo para você, Grazi. Olá, gente, boa noite. Excelente as dicas, né, da Isadora, está tirando várias dúvidas e a gente ainda vai continuar aqui, né, tirando as dúvidas, né? O que acontece, gente? A comida é a maior fonte de prazer imediata que nós temos. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, seja ela positiva ou negativa, a gente sempre busca comida, né? Uma comemoração. Você vai o quê? Socializar com seus amigos comendo, né? Então, a comida, ela está envolvida na nossa vida o tempo todo. A grande diferença é o quê? Como lidar, né, com a comida sem você entrar no processo da compulsão, né? Então, o que acontece? A compulsão na visão da psicologia, é quando a pessoa ela não sabe lidar com os conflitos internos,
e ela vai para a comida para poder sentir uma sensação o quê? De alegria, de prazer imediata. Quanto na realidade, as pessoas precisam trabalhar o quê? Com esse vazio interno. O que está me gerando essa emoção que eu preciso comer? Né? Então, o que acontece? Quando você consegue identificar o porquê que você está comendo, automaticamente você vai começar o quê? A se reorganizar e essas emoções, elas vão melhorando, obviamente. Né? Você está frustrado, você se aborreceu, né? Você está preocupado, você está com raiva. Né? Não tem como você extravasar essa raiva com a pessoa, você vai chegar em casa e vai comer loucamente. Então, o meio disso é o quê? Tentar sempre pensar qual o papel da comida na sua vida, entendeu? O que a comida representa para mim? A comida é a maior fonte de nutrição, de sobrevivência, né? Só que se a gente levar a comida apenas para satisfação emocional, essa fome emocional, a gente não vai resolver nada na nossa vida. A gente vai ficar com diabetes, a gente vai ficar obeso, a gente vai ficar doente, né? Sendo que conforme a pessoa vai tendo realmente essa questão toda da compulsão, né? A compulsão é exatamente isso. Você, no período pequeno, você comer uma quantidade muito grande de alimento e assim, não importa o que tenha, né, Isadora? Às vezes a pessoa ela vai comer loucamente o que tiver na frente, né, durante até umas 2 horas. E depois, como é que essa pessoa fica? Né? Quais são os aspectos psicológicos dessa pessoa? A pessoa sente culpa, a pessoa sente vergonha, a pessoa tem nojo de si mesmo, a pessoa fica altamente deprimida, fica triste. Para ela é como se o mundo tivesse acabado, por ela estar naquela situação comendo compulsivamente, entendeu? É tipo assim, eu não tenho controle de nada, nem de controlar a minha boca para não comer, entendeu? Então é algo muito sério, onde as pessoas podem desenvolver uma comorbidade, que é a ansiedade e a depressão, e fora as doenças físicas do corpo, né? Então, assim, é muito importante você o quê? Observar que nós vamos ter várias emoções durante o nosso dia, né? E é importante você pensar, não vai ter como mudar isso, né? Nós estamos vivendo o quê? No momento da quarentena, né? Teve uma pessoa que falou, como é que eu vou controlar isso, né, na quarentena? Impossível. Não, é só você. Às vezes a gente passa o tempo trabalhando e aí não tem tempo da gente fazer uma dieta, a gente não tem tempo de cozinhar alguma coisa. E agora é a oportunidade de quê? Da gente colocar dentro da nossa casa alimentos saudáveis. Né? Se você está trabalhando, você também tem uma oportunidade de quê? De levar uma marmita. E não é vergonha levar uma marmita. Né? Levar suas frutas, levar uma boa alimentação, entendeu? Então, o que acontece? Nesse momento, às vezes a gente reclama muito que a gente não tem tempo para as coisas. Né? Eu não tenho tempo para isso, eu como mal, aí começa a dar desculpa. É que eu almoço todos os dias na rua. E aí é por isso que eu como mal. Aí agora a pessoa tem a oportunidade de fazer uma boa alimentação, fica o quê? Fica se escondendo no quê? Nas emoções, nessa fome emocional, né? Que às vezes a pessoa acha assim, eu estou ansiosa e vou comer. Se a pessoa está no grau de ansiedade mesmo, que a pessoa está tendo taquicardia, que a pessoa está suando, que a pessoa está com a sensação de morte, ela não vai ter vontade de comer. Mas se a pessoa estiver estressada, tendo um dia cansativo, tendo um dia que. Sabe aquele dia que a gente não está mais aguentando, a gente não sabe o que vai acontecer da nossa vida, como esse momento que a gente está vivendo? Ela vai o quê? Ela vai descontar na comida. Por quê? Porque ela precisa ter um prazer, ela precisa ter uma alegria. Né? E existe 1000 possibilidades que a gente pode ter essa alegria. E está na hora da gente buscar isso. Né? Antes de você comer, o que é importante você fazer? Questionar. Eu estou comendo porque eu estou com fome ou eu estou comendo porque tem um vazio no meu coração? O que eu quero com essa comida? Essa comida, muitas das vezes, o que acontece? A comida, ela pode ser algo para a sua sobrevivência, né, que vai te nutrir, mas ela pode ser um veneno para o teu organismo, né? Ela pode te adoecer. Então, antes de você se alimentar, eu acho que assim, a gente está passando por esse momento difícil, mas se a gente está buscando ser pessoas melhores, trabalhar com os nossos conflitos, né, trabalhar com esses transtornos alimentares,
é muito importante o quê? A gente questionar. Eu estou comendo por quê? Que fome é essa? Se é uma fome emocional, vamos buscar uma ajuda psicológica. Vamos entrar em contato com todas essas emoções que estão acontecendo com você. Ah, eu estou nervosa, por isso que eu estou comendo. De vez em quando, gente, você comer não tem problema. O problema é quando vira um hábito. A compulsão é um hábito. É um hábito que você não tem o controle sobre o que você está comendo. É uma necessidade de tirar aquela angústia que está no seu coração. Entendeu? Então é importante o quê? Você paralisar, né? Se você já tem esse quadro de compulsão, passe agora a questionar. Eu estou com compulsão por quê? Né? Muitas pessoas, às vezes, sofrem de depressão também, né? Sofrem de compulsão alimentar porque estão deprimidas, porque estão ansiosas, porque têm baixa autoestima, porque tem uma visão distorcida da sua autoimagem, porque ela quer ser aquela menina propaganda da televisão, né? Onde a nossa sociedade cultua aquele corpo, né, esbelto, entendeu? Então é muito necessário que você se amar, você se respeitar da forma como você é. Quando você passa a olhar para você e se admirar, você automaticamente vai eliminando da sua vida todos esses problemas, né? Você vai saber aprender a lidar com tudo isso, entendeu? E fora também que muitos transtornos alimentares estão associados com traumas da infância. Então, é necessário que uma busca de um psicólogo para poder trabalhar com essas questões. Quanto ao gatilho, né, que a Zulene perguntou, o gatilho pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer evento que acontece na sua vida. Quando você não tem algo prazeroso para poder se justificar naquele momento, para poder aliviar o que você está sentindo, você vai para a comida. Por quê? Porque é muito mais fácil você comer que está ali, né, na sua mão, né? E assim, é uma sensação muito pequena, né? Porque o compulsivo, ele vai comer pra caramba, ele vai se sentir mal, mas ele não vai conseguir ter esse controle, ele vai continuar comendo. E quando ele para de comer, o que acontece com ele? Quando ele para de comer, dá a sensação de culpa. Ele sente como? Ah, eu não dou certo, eu tô fazendo dieta e não tá adiantando nada, né? E tem aquelas desculpas que a gente vive dando. Hoje, eu vou comer hoje porque hoje eu tô triste. Eu vou comer hoje porque amanhã eu vou iniciar uma dieta. A gente vive dando desculpas para a gente não encarar os desafios da nossa vida. Vamos aproveitar esse momento que a gente está vivendo de isolamento, para quê? Para a gente poder entrar em contato com as nossas emoções e a gente poder trabalhar em cima disso. Tem uma pergunta aqui. Existe algum alimento que seria eficaz na sociedade do ponto de vista nutricional? Emocional, eu digo para nós. Eu vou só terminar a minha parte aqui, depois a Isadora termina. O que acontece, Aline? Tudo que tem, onde tem emoção, a gente precisa o quê? Se questionar por que a gente está vivenciando aquele momento. O que está gerando aquela emoção? Por que eu estou triste? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou feliz? Será que a solução dos meus problemas, que vai aliviar, que vai tirar essa angústia no meu coração, esse aperto, é a comida? Será que eu não posso fazer uma atividade física? Eu não posso conversar com amigos? Será que eu não posso buscar outras formas sem ser a comida? Né? Então, assim, é muito importante o que eu volto a falar, a gente se questionar, né? A alimentação, o que a comida representa para mim? Né? Por que quando eu estou triste eu preciso comer? Realmente é satisfatório, né? Quando você passa por um problema, você comer um docinho é maravilhoso, alivia, mas ele não vai resolver a sua vida. De vez em quando, gente, não tem problema. Nós estamos falando de um caso mais grave, que é a compulsão alimentar, que é um transtorno, né? Agora, no nosso dia a dia, quando a gente não tem um problema de compulsão, não tem problema algum você se permitir comer um doce, você se permitir sentir as suas emoções. E uma outra coisa, é importante você falar sobre os seus sentimentos. Você falar sobre as suas emoções. Quando você fala, quando você faz um diário, bom, hoje eu comi porque eu me aborreci. O que eu fiz para poder mudar isso? Né? Eu fiz uma caminhada, eu chorei. Né? Se permite estar triste, se permite chorar, né? Se permite vivenciar as suas emoções. Quando a gente se permite vivenciar o que a gente está sentindo,
talvez a gente não vai buscar tanta fuga, né? Que é a comida, que é o jogo, que são vícios, né? Vamos buscar algo que seja saudável, né? Então vamos começar a falar o quê? Dos nossos sentimentos. Vamos se permitir chorar, vamos se permitir pedir ajuda, porque essa é a hora. Agora a Isadora vai responder aí essa pergunta. Então, Aline, do ponto de vista nutricional, pensando em algum alimento específico que controle a compulsão, não tem. A realidade é que é um conjunto de fatores que a gente tem resultados positivos. Então, por exemplo, para um paciente que chega no consultório apresentando uma compulsão alimentar grave, eu posso entrar com algum fitoterápico associado a um consumo maior de fibra, até via pozinho ou cápsula, para dar uma segurada na necessidade daquele paciente de comer. E isso acaba sendo um resultado positivo. Eu acho que a fibra associada a uma alimentação saudável, beber água e, dependendo do caso necessário, um fitoterápico, seria o melhor mecanismo para a gente controlar via alimentar a compulsão. Mas depende de diversos fatores. Um alimento único específico não tem. E se tivesse, ia ser muito bom, mas não tem. Então, a gente tem aqui um questionamento. É, Uhum. come de coisa boa é um problema, é verdade, né? Porque comer é a maior fonte de prazer e é muito bom comer, né? Só que a gente precisa aprender a comer, né, gente? Para a gente não Uhum. adoecer, né? E tem uma outra questão aqui. Às vezes é difícil quando se é magrinha e depois dos 40 começa a engordar, a gente vira o centro da atenção. E isso, o que acontece? Baixa autoestima. Se baixa autoestima, é muito difícil você ter aquele controle seu interno para você quebrar esse vício. Você já está chateado mesmo, já está todo mundo reclamando, você acaba, então tá, eu vou comer mesmo. Ah, tá tudo uma droga mesmo, tá todo mundo me chamando a atenção porque eu tô gorda, então eu vou comer mesmo, vou chutar o balde. Quanto na realidade é a hora do quê? De você olhar para você e se rever, né? Os hormônios vão mudando conforme a gente vai passando as nossas idades, né? Vai passando as O idades. Então, metabolismo vai mudando então também. assim, é importante o quê? Você se olhar e você aprender a se respeitar e se amar dessa nova forma que você se encontra, né? Você tem uma possibilidade de emagrecer, de fazer uma atividade física, bacana. Busca um nutricionista e busca um psicólogo. Para quê? Para trabalhar essas questões e você continuar se amando. Porque esse é o segredo. Quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente se gosta, mais coisas boas acontecem na nossa vida. A gente precisa se gostar sempre, em todos os processos. Então, assim, eu entendo que até a mudança da imagem corporal e a pessoa, se às vezes se olhar em foto, se olhar no espelho e não se reconhecer, porque ganhou peso rapidamente e não estava acostumado com essa nova realidade, isso tem um impacto muito grande. E acaba que entra uma autossabotagem via alimentar mesmo, né, Grazi? O paciente acha que não tem como resolver essa questão do peso, e aí come, fica mal porque comeu, e depois acaba ficando nesse ciclo vicioso e não consegue ter um resultado efetivo. Mas, na realidade, essa distorção da sua imagem corporal, ela não é o problema único exclusivamente. O problema é você se permitir ter engordado. Você assumir essa realidade. Você assumir esse novo corpo que você tem. Você gostar dessa tua realidade e trabalhar para a mudança. Se você acha que precisa modificar, trabalhe para essa mudança. Mas mesmo quando tiver ganhado peso, eu sempre bato isso com os meus pacientes. Você não é só o peso que você está ali. Isso não é o que te representa. Eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente. Acho que a gente é muito além do que o peso, é muito além do que a compulsão, muito além do que a obesidade. Nós somos seres únicos e extremamente importantes para nós mesmos e para diversas pessoas e para a sociedade. Então, eu acho que o peso não representa ninguém. Eu acho que a gente pode modificar esse, esse peso ou essa realidade corporal, se te incomoda, e pensando de uma forma mais na saúde possível e trabalhar a compulsão, trabalhar o problema, mas se gostar o tempo todo. Eu acho que o recado maior é esse, né? Com certeza. E o que acontece, né? Como a nossa cultura, né? Você vê as lojas, né?
A maioria das lojas tem roupa só de fitness, né? Até aqui tem duas queridas que tem uma loja de plus size, elas estão aí, Uhum. e roupas Ah, lindas, que incríveis, legal. né? Eu acho que a gente tem que aprender a se amar e se gostar do jeito que a gente é, Sim, mas com saúde, né? Você pode estar acima do seu peso, mas você pode estar todos os seus exames bacana, que não tem problema. Enquanto a gente viver a nossa vida para ter o olhar do outro, para ter a aceitação do outro, a gente vai deixar não de vai dar olhar para si mesmo. E quando a gente deixa de olhar para a gente se perde na vida. A gente passa a viver tentando agradar o tempo todo o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, né? A nossa escolha, em primeiro lugar, tem que ser a gente. Quanto mais a gente se certo. amar, mais coisas boas acontecem na nossa vida. Esse eu acho que é o grande recado, né? Se ame da forma que você é. Você é linda com as suas curvas, você é linda magra, você é linda do jeito que você é. Se ame, se respeite, né? Se não está satisfeito, busque uma ajuda nutricional, busque uma ajuda psicológica, mas é importante você olhar para você com amor e carinho. Como é que a gente vence uma compulsão alimentar? Tendo respeito e carinho pela gente. Quando a gente está Isso aí. passando por algum problema nesse sentido, né, de compulsão ou outro transtorno alimentar, enquanto você não tiver carinho e respeito por você, você sempre vai dar desculpas para comer. Por quê? Porque é mais fácil você estar com aquele corpo obeso. Por quê? Porque muitas das vezes você está querendo se esconder de alguma situação. Então, você tendo aquela barreira, as pessoas não vão chegar em você. Porque você vai estar deprimida, você vai estar triste, automaticamente você se isola. Então, está na hora da gente se abrir para o mundo e se permitir ser feliz. Se eu sou feliz, gorda, magra, não importa. O importante é você olhar para dentro de você e se aceitar. E parar de dar desculpas. Né? O que pesa é a desculpa. O que é isso? São autossabotagem. É tudo aquilo que a gente acredita que tem a ver com as nossas crenças e nossos valores. Se a partir de hoje, todo mundo que está aqui, ou se conhece todo mundo que está aqui, e realmente se permitir a se olhar com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, qualquer dieta vai dar certo. Porque você vai estar Com certeza. motivado. Mesmo naquele dia que você foi na nutricionista e aumentou o peso. Mesmo naquele dia que você não seguiu tudo ali. Né? Se permite também, não seguiu, mas vira para o profissional e fala a verdade. Quando o paciente fala a verdade para a gente tem a possibilidade de ajudá-lo, não é verdade? A ferramenta para a gente poder continuar o tratamento. É essa parte de ser verdadeiro com você e verbalizar mesmo. Eu prefiro que os pacientes falem, eu tenho dificuldade, eu comi pizza no final de semana, eu comi refrigerante, estou tomando refrigerante todo dia, e passe as dificuldades, porque aí efetivamente a gente vai conseguir ajudar aquele paciente. O esconder, o colocar como errado, ninguém está errado. Tá todo mundo aprendendo a comer, tá todo mundo aprendendo a viver. Então, na realidade, não tem certo e errado. Tem aquele paciente precisando daquele auxílio naquele momento. E se ele verbaliza esse auxílio, a gente consegue ser pontual e consegue auxiliar de uma forma verdadeira e permanente. Então, eu acho que é muito importante, porque o que acontece é que o resultado do tratamento nutricional, ele depende muito mais do paciente do que do profissional. Então, às vezes a gente tem dificuldade ou não consegue ter o entendimento do profissional que está atendendo, mas eu acredito que isso é mais passageiro, isso não é tão importante. Eu acho importante a nossa posição de modificar e de não Uhum. colocar a mudança de hábito alimentar como um empecilho. Eu vejo muita gente falando assim, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que parar de comer. Não, não, a gente emagrece comendo. A gente Sim, só vai mudar as prioridades. E se você coloca as suas prioridades e coloca isso como uma coisa positiva, vai ser uma coisa positiva para você. Ou se você virar para todas as pessoas que convivem com você e falar assim, ai meu Deus, eu não posso comer nada. Ai, que saco, eu não consigo comer isso, eu não consigo comer aquilo. Vai ser uma coisa difícil. Agora, se é uma proposta sua para você mesmo, você que está fazendo essa escolha, né? Então, é. tome posse dessa escolha. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E uma outra coisa também é, às vezes, a família apoiar, né?
a família também fazer uma reeducação alimentar. Porque aí dentro da casa não vai ter tanta tentação. Porque é difícil mesmo, né? Você já está chateado, você teve um dia difícil, e aí você chega em casa e encontra aquele bolo de chocolate. Automaticamente, você vai ter vontade de comer. É muito difícil você controlar realmente esse impulso. Então, se você tiver uma conversa séria com a tua família, falar, olha, eu preciso de ajuda, eu quero emagrecer, tá aqui toda a minha educação alimentar, o que, que vocês podem fazer para me ajudar? De repente, eles podem fazer caminhada com você, de repente, eles vão te elogiar a cada ganho, entendeu? E eles também podem emagrecer. Ou, de repente, ir no nutricionista e tentar fazer uma dieta onde dá para equilibrar os dois. Para quê? Para que um Sim. possa acompanhar o outro, né? Estar junto, para não cair na tentação, né? E uma pergunta que a Aline fez, Aline. né? O que, que esperar, né? Do pós, né? O que, que acontece, Aline? Eu estou fazendo atendimento online. Então, muitos pacientes, né? Graças a Deus, a gente está conseguindo trabalhar, né? Com toda a sociedade, com estresse, com a compulsão, né? E a gente está eu estou tendo um resultado muito positivo. É claro que tem outros pacientes que não aderiram à terapia online, mas eu tenho certeza que quando a gente vai voltar unido, não importa se engordou, não importa se não cumpriu nada, né, das nossas regrinhas, o importante é voltar para o tratamento querendo realmente se Verdade. transformar e se amando. Né? Quando a gente volta, bom, eu me amo, eu quero cuidar de mim, eu não quero ficar doente, eu não quero desenvolver um quadro pior, tendo que fazer uma bariátrica, tendo que realmente passar por diabetes e outras doenças, né? Quando você olha para isso e fala, bom, eu não quero isso para minha vida, eu quero, a partir de hoje, cuidar de mim. E aí, quando a gente faz esse comprometimento consigo mesmo, tudo é capaz de mudar, né? Então, os pacientes que já estão na terapia continuam com esse comprometimento. Os que não estão, que vão retornar depois, que eles não se sintam culpados por, de repente, ter saído da rota, mas que eles tenham essa vontade de querer transformar a vida deles. E a gente vai estar pronta, né, Isadora, para ajudar nesse processo, nessa caminhada. Eu também estou atendendo online, eu também estou em atendimento online, e eu fiquei até relativamente surpresa e grata por muitos pacientes manterem o tratamento e estarem fazendo muito bem as suas tarefinhas de casa. E para quem não conseguiu dar continuidade, ou para quem está muito ansioso, eu tenho tirado algumas dúvidas via WhatsApp e tenho dado suporte para quem não pôde fazer a consulta e vai voltar no presencial. Mas acho que a perspectiva, a expectativa é que a gente possivelmente tenha alguma piora. Eu acredito que alguns pacientes vão ter dificuldade nesse momento. Eu acho que não vai ser fácil para todo mundo, e nem é isso que a gente espera. Mas eu acredito que o acolhimento depois vai ser suficiente para o paciente voltar para o ritmo e se cuidar, porque o nosso cuidado emocional e o cuidado físico, ele é imprescindível nesse momento. Com certeza, Bruna, estou te esperando, viu? Eu senti só falta. Então, gente, dá bastante coraçãozinho aí. Se tiver alguma dúvida, chegou gente querida, né, Alexandra? Tem milhares de pessoas aí na live que eu estou muito feliz. Muito obrigada por estar aqui. E se tem alguma Olha dúvida, só. coloca aí. Ó, a Tati falou para a gente cozinhar. Então, é, eu vou começar a postar algumas receitas do livro no Instagram. E até ontem, acho que teve 2 pacientes que fizeram a receita do livro. Então, realmente, você pode usar receitas saudáveis para também te socorrer nesse momento. E a Tati é cozinheira de mão cheia, nossa mãe do céu, ó, é maravilhoso tudo que ela faz. Mas a gente pode levar isso para o lado mais saudável. Então, você pode, às vezes, trocar um pão de queijo comprado, congelado, e fazer um pão de queijo de tapioca caseiro. A gente pode ter várias alternativas para modificar o nosso consumo alimentar saindo do industrializado. Então, assim, até você optar, por exemplo, teve uma paciente que postou um biscoitinho de abóbora que tem no livro, é uma ótima opção para você
tá com vontade de comer alguma coisinha mais crocante, alguma coisa diferente no lanche da tarde, tem pouca caloria e você ainda faz uma receita extremamente benéfica para a saúde. Beijinho, Grazi. Beijinho, Tati. Gente, a nossa live está chegando praticamente no fim. Isa, vamos tirar a nossa foto básica. Vamos lá? Bom, Posso? E não foi. Ixi, cadê eu? Vai sair aqui. Agora foi, Grazi. foi. Então, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tudo bem, Alexandre? Já está com Ótimo. encaminhamento, né? Então, a gente vai marcar essa semana para fazer o nosso atendimento aí online. Adorei estar com vocês, espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas. Se não ficou tudo claro, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, pode me chamar no direct. Quem tem o meu WhatsApp também pode me chamar. Mas o principal é isso, gente. Se ame, se respeite do jeito que vocês são, tá? É isso que vale a pena. Quando a gente se ama, mesmo a gente derrapando, saindo da dieta, a gente é capaz de superar e juntos vencer esse momento. Então, não tenha vergonha de voltar para os atendimentos com medo do psicólogo nem do nutricionista, né? Porque eles acabam ficando com medo. Não vou dar bronca, que a gente está não vou dar bronca de braço, a gente está de braços abertos, né? Então, gente, a gente beijo. vai só estruturar a nova realidade. Isso aí. Um beijo grande, eu desejo uma ótima noite para vocês. E muito obrigada pela presença de vocês e pela participação. Isso aí, foi ótimo estar com vocês. Espero que a gente tenha esclarecido até algumas dicas práticas para vocês fazerem em casa. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau.